Então, pessoal, vamos oficialmente iniciar nosso encontro, né? Então, encontro virtual ao vivo da disciplina de análise de investimentos. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 1. Então, esse encontro tem o objetivo sanar algumas dúvidas que vocês possam ter, bem como dar uma pincelada nos principais tópicos da unidade. Então, a unidade 1 nós iremos trabalhar neste encontro e também no próximo encontro. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazer hoje ou então nos encaminhar por mensagem. Para o próximo encontro a gente já trabalhar com ela de maneira mais aprofundada, perfeito? Para quem não puder acompanhar a aula por inteiro ou para quem não vai poder participar, será disponibilizado um link com essa aula, na qual vocês poderão acessar provavelmente um dia após os nossos encontros. Então, já comecei a gravação aqui, e com essa gravação, assim que gerar o arquivo, eu já subo para o material complementar, então, provavelmente no dia seguinte aos nossos encontros. Daí eu mando por aviso para vocês, para que todos tenham ciência que já está disponível, perfeito? Lembrando que essa disciplina ela é uma disciplina totalmente online, então não é uma disciplina híbrida, nós não temos um professor presencial fazendo parceria, então nós temos um trabalho mais autônomo, né, em que vocês devem fazer o estudo prévio das unidades, temos lá as atividades que devem ser realizadas dentro dos prazos e, por fim, as avaliações. Então, quinzenalmente, teremos esses encontros com o objetivo de tirar as dúvidas que vocês possam ter. Então, assim que eu encaminhar para vocês as datas dos encontros, vocês já podem, por exemplo, mandar uma sugestão de explicação mais detalhada, talvez, de alguns pontos que não tenham ficado claros para vocês, tá? Então, hoje a gente vai dar mais uma pincelada dos principais tópicos da unidade 1. Se alguém tiver alguma dúvida, obviamente, a gente já sana. Mas também, nas próximas aulas, a gente vai ter mais uma da unidade 1. Se vocês, após a explicação ainda, ficaram com alguma dúvida, tentaram fazer alguma atividade, não conseguiram, não entenderam, quiserem me mandar por mensagem, a gente prepara uma explicação um pouco mais robusta, um pouco mais completa para vocês, tá ok? Antes de iniciar os pontos principais, eu gostaria de entender se vocês... Pode falar, Matheus. Matheus, pode falar, Matheus. Eu acabei de receber um e-mail do senhor dizendo que a aula é esse horário, só que eu tenho outra aula no mesmo horário. Perfeito. Realmente a gente não conseguiu conciliar todos os horários. A gente até mandou uma enquete para ver qual que era mais adequado, tá? Mas, de qualquer forma, quem não puder participar no momento agora, depois, no dia de amanhã, provavelmente já estarei subindo o link com a gravação da aula de hoje. Daí você vai poder acessar depois. E daí os outros encontros, eles são geralmente na segunda ou na terça, dependendo da... Normalmente na segunda, mas... Segunda, acho que é melhor porque eu não tenho minhas aulas segunda, então... Realmente a maior votação foi para segunda, mas como ontem foi feriado, já precisava iniciar essa semana. Faz sentido. Daí a gente já jogou para terça-feira para não pular mais uma semana desse encontro, né? Beleza, então, professor, eu vou para minha outra aula e vou pegar a gravação disso daqui. Aí eu entro nas aulas de segunda-feira. Agradeço muito, viu? Valeu, Matheus. Tchau. Tchau, Matheus. Samuel, vou trabalhar um pouquinho, então, os cálculos hoje, tá, Samuel? Céu aqui, a gente explica de maneira bem prática mesmo, a questão do custo inicial e do fluxo de caixa, bem tranquilo. Perfeito, Cristiano. É isso que a gente precisa, tá, gente? Para esse encontro realmente fazer sentido, a gente precisa da contribuição de vocês no questionamento, no que fica pendente. Então, assim, eu já imaginei, sinceramente, que a gente teria alguma dificuldade nos custos iniciais, na questão de fluxo de caixa, questão de imposto, depreciação. Eu, na verdade, vim com o pensamento de falar sobre isso com vocês, principalmente. Mas, assim, nos próximos encontros também, se vocês puderem fazer de maneira antecipada, a gente já traz até alguns outros exemplos, mas especificamente o que o Samuel e o Cristiano já apontaram ali, eu já imaginava que a gente precisava aprofundar, a gente abre no Excel, a gente explica aqui rapidamente
rapidamente não, na verdade, até detalhar um pouco mais esses pontos aí que já tem dificuldade, para que a gente possa deixar claro para todo mundo e deixá-los preparados para as próximas atividades e eventuais avaliações também, perfeito? O Samuel e a Cristiane já contribuíram com as suas dúvidas. Alguém tem mais algum ponto que queira que eu dê algum destaque? A gente já vai anotando aqui para não esquecer de comentar. Ok, ninguém mais? Então, ok. Então, nós vamos seguir, tá? Opa! Tive dúvida da atividade avaliativa unidade 1. Desculpa, eu não consigo pronunciar seu nome. Isso, Ludi. Provavelmente é a Ludmila. Eu acredito que seja você, né, Ludmila? Isso, perfeito, Ludmila. Eu ainda não vi o teu print lá, eu vi que você mandou hoje à tarde, mas já dou uma olhadinha assim. E se for algo que eu consiga esclarecer hoje, ótimo. Se não, eu te respondo por e-mail e depois eu copio toda a turma, enfim, bem tranquilo, tá, Ludmila? Então, galerinha, eu vou abrir aqui a aula aqui, as anotações. Sim, Lucimar, essa é a nossa primeira aula. Da unidade 1, nós vamos trabalhar também daqui a 15 dias, mais ou menos. Eu coloquei o calendário lá. Então, esse é o nosso primeiro encontro ao vivo. Esses encontros têm duração de 30 minutos, tá? Então, a gente vai ser bem objetivo para que a gente consiga sanar todas as dúvidas possíveis. Mas, então, sim, eu sempre vou informar vocês no dia ou um dia antes, tá? O calendário eu já passei para vocês, se eu não me engano, ontem, com todas as datas e horários. Vai ser aqui. E eu vou mandar um lembrete para vocês um dia antes ou no próprio dia. Na pior das hipóteses, no próprio dia, com o link, tá? Então, já anotem no calendário de vocês as datas e horários, que isso não vai mudar. O que eu vou fazer é, um dia antes ou no mesmo dia, encaminhar o link para vocês e para relembrá-los, tá? Mas será sempre nas segundas ou nas terças-feiras, tá? E depois a gente deixa disponibilizado a gravação. Galera, vamos lá então. Eu vou tirar um pouquinho, não vou ver o chat de vocês nesse exato momento, mas de vez em quando eu volto à tela para ver se tem alguma coisa no chat, tá? Alguém quer falar? Abre o microfone aí. Não. Opa. Ó, a Natália está sugerindo abrir um grupo de WhatsApp. Eu particularmente, não vou participar, tá, pessoal? Mas acho que vale muito a pena vocês criarem esse grupo, porque facilita bastante e um pode tirar a dúvida do outro, visto que é uma disciplina 100% online, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Tem data de entrega, sim. Deixa eu já até confirmar quais são as datas de entregas. Só que elas são bem esticadas, se não me engano, é lá para outubro. Deixa eu até confirmar aqui. E parabéns pela iniciativa da ideia da criação do WhatsApp. Muito bacana. Isso, as primeiras atividades encerram, vocês podem confirmar lá no cronograma de vocês, mas no dia 14 de outubro, tá? Confirmem no cronograma, tá? Porque pode ter uma alteração de unidade para unidade. A gente está falando aqui com mais de uma instituição de ensino, perfeito? Todas no grupo Ânimo, mas mais de uma instituição de ensino. Ótimo. Então tá, galera. Vamos lá. Inicialmente, né, ele aponta o que é a importância de um projeto de investimento. Os projetos de investimentos, eles são considerados orçamento de capital, ou orçamento de investimentos, no qual uma empresa ela tem como objetivo alavancar
o seu resultado, seja por meio de melhoria nos seus processos produtivos, seja por meio de uma aquisição que pode aumentar seu market share, seja por meio de implantação de novas tecnologias ou até reestruturação organizacional e que se repensa o modelo de negócio, tá? Então, sempre que nós formos falar em análise de investimentos propriamente dito nesta disciplina, nós estamos focando em orçamento de capital. Boa noite. Com quem eu falo? Nicole. Nicole, posso te ajudar? Não, só entrando mesmo na sala. Então tá bom, seja bem-vindo. Então, sempre que quando nós estivermos falando de análise de investimento dentro dessa disciplina, nós não estamos falando em investimentos financeiros propriamente dito, nós estamos falando de investimentos de capital. Obviamente que, quando vamos analisar, eles se equiparam um objetivo, que é a majoração dos resultados da organização, seja por meio de investimentos em operações do mercado financeiro, ou seja por operações, atividades operacionais da empresa. No caso, investimento para aumento do parque fabril, melhoria tecnológica, ampliação do seu leque de produtos ou até de atendimento regional, no caso, né? Ampliação do atendimento geográfico de uma organização. Então, precisamos deixar claro que o objetivo da disciplina não é verificar os fundos de investimentos, ações, mercado de capitais, não. O objetivo seria orçamento de capital, pensando no longo prazo, pensando em projetos de investimentos. Quando a gente fala em projetos de investimentos, né, precisamos falar que para o projeto nós vamos trabalhar com despesas... nós vamos falar de despesas correntes e despesas de capital. Então, as despesas correntes seriam aquelas do dia a dia da empresa que não entra na análise do projeto propriamente dito. A gente vai utilizar as despesas de capital, que são aquelas empregadas no projeto em si, seja numa ampliação, seja numa reforma, seja na troca de maquinário. Então, essas despesas de capital seriam ligadas efetivamente ao projeto. Perfeito? Um projeto sempre tem 3 características básicas, que é a temporariedade, ele tem uma data de início, meio e fim bem definido, tá? Muitas vezes, obviamente, essas datas não se cumprem, mas quando nós trabalhamos na parte de projeção, nós precisamos estimar, sim, quando terá início e quando terá um fim esse projeto, perfeito? Tem a questão da individualidade, então temporariedade é a questão de ter um tempo, um ciclo de vida específico, início, meio e fim. Individualidade é que cada projeto ele deve ser estudado, tem suas peculiaridades, tem os seus investimentos necessários, tem as despesas e seus objetivos, tá? Então, tem essa particularidade, cada projeto ele é individual, ele é exclusivo, né? Nós temos que redesenhá-los a cada nova pretensão de colocar um projeto em prática. E a incerteza, por mais que se projete, por mais que façamos projeções, análises e estimativas, nós não temos certezas até que coloque o capital para trabalhar e colocar o projeto em prática. Então, já no início do projeto, a gente sabe que há uma incerteza, por mais que façamos previsões, estimativas, ainda ele é incerto. Trabalharemos também com 2 tipos de projetos, independentes e mutuamente excludentes. Tem um quadro no nosso material que deixa bem claro a diferença dos dois, mas basicamente independentes é que eu posso realizar eles, um ou mais projetos sem ter que decidir qual deles excluir, né? Então, por exemplo, até no nosso material tem a troca de frota de veículos, a expansão da fábrica, a aquisição de novo software. Então, são 3 projetos que podem ocorrer no mesmo tempo. Obviamente, se a empresa tiver capital para esses projetos, eles podem ocorrer porque têm finalidades distintas e um não concorre com o outro. Ou seja, eu não preciso
se eu colocar um em prática, ele não vai interferir na execução de um outro projeto. Então, eles são independentes, eles podem ocorrer. Diferentemente dos mutuamente excludentes, é que se eu decido por um, automaticamente eu elimino o outro, por atingir o mesmo objetivo ou por alguma incapacidade. Por exemplo, até os mesmos citados no nosso material, expansão da fábrica. Porque o objetivo é ampliar o negócio. Se eu colocar um projeto de expansão da fábrica, eu tenho também a outra possibilidade de ampliar o negócio adquirindo uma outra empresa. Se eu expandir a fábrica, naturalmente não me parece fazer sentido eu adquirir uma outra empresa. Obviamente, se o projeto ele tem uma ambição um pouco maior, eu poderia expandir a fábrica e poderia também adquirir a empresa no mesmo momento. Mas, normalmente, se dá um passo de cada vez e, se é para atingir um objetivo de ampliação do negócio, qualquer uma das duas já seria suficiente. E ainda tem uma terceira, que seria uma contratação de uma outra empresa para confecção dos produtos. Daí você estaria terceirizando a produção, né? Que é uma das possibilidades também e exemplo de um projeto mutuamente excludentes. E na prática a gente ocorre muitas vezes em situações de, para quem não viu o meu vídeo de apresentação, eu trabalho com consultoria empresarial, e muitas vezes nós temos que decidir ou comprar mais máquinas, ou abrir um terceiro turno, ou terceirizar parte da produção, né? Então, isso é bem corriqueiro na atividade de consultoria empresarial. Na parte de industrial, é bem corriqueiro a tomada de decisão de ampliação do pátio fabril, ou então de terceirização, ou então ainda implementação de um terceiro turno. Então, a gente faz esse tipo de análise também. Daí, em seguida, começa a falar um pouquinho do orçamento de capital, que seria justamente o orçamento destinado à execução do projeto, né? Quais que seriam os projetos que demandariam investimentos e quais seriam esses investimentos e como a gente chega aos valores, né? Deixa eu ver se vou voltar aqui para o chat para ver se tem alguma informação. Essa parte inicial foi mais conceitual, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na prática. Beleza. Só a parte da criação do grupo. Isso, acho que só tem a parte da criação do grupo no chat. Ótimo. Então, vou tocando aqui. Perfeito. Então, nessa parte conceitual, o que é mais importante que vocês entendam? O que é despesa corrente e o que é despesa de capital? Despesa corrente é aquela do dia a dia da empresa, despesa de capital é aquelas decorrentes da implementação de um novo projeto, ok? Todo projeto tem 3 características básicas, que é temporalidade, individualidade e incerteza. Então, ele sempre vai ter um período de tempo específico, nem que seja estimado, mas ele terá um ciclo de vida específico. Ele vai ser exclusivo, ele vai ter a sua individualidade, vai ter seus valores diferentes para cada projeto e também a incerteza, né? Então, todo projeto ele já nasce com um grau de incerteza na expectativa, obviamente, que dê certo quando ele é implantado, mas não temos essa precisão no momento em que ele ainda é projeto, perfeito? E também os 2 tipos de projetos, que são os projetos independentes e os mutuamente excludentes, tá? Então, independentes é aquele que a execução de um projeto não afeta, não concorre com outro projeto, e excludentes é aquele que, por alguma razão, eles atendem o mesmo objetivo e, se eu escolho por um, eu naturalmente abriria mão de outro. Tá? Alguns casos, eles podem ser mutuamente excludentes e, mesmo assim, fazerem sentido a implantação dos 2, desde que a ambição da empresa assim deseje. Né? Eu coloquei o exemplo lá da aquisição de uma fábrica e a aquisição de um concorrente e a ampliação da fábrica. Obviamente, não faz sentido você fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, mas não é impeditivo, né? Você
incorrer nesse momento. Então, na parte de orçamento de capital, a gente tem as etapas do projeto de investimento, que é a comparação dos fluxos de caixa. Lá na nossa primeira tabela, ele mostra, sinceramente, ainda bem cru, tá, gente? O fluxo de caixa do primeiro ano e do segundo ano e investimento inicial de 4 projetos, tá? Por que eu disse bem cru? Mais para frente, a gente vai trabalhar com valor presente líquido, que todo o fluxo de caixa ele deve ser trazido a um valor presente a uma taxa de desconto, que é a remuneração do capital. Eu posso fazer uma pergunta muito rápida para vocês aqui e eu tenho certeza que a resposta, por lógica, já seria dentro da coerência do custo de capital. Por exemplo, se eu empresto para vocês 100 mil reais para vocês me pagarem daqui a um mês, ok? Ou seja, eu pego emprestado para vocês 100 mil reais para pagar daqui a um mês. Suponhamos que eu precise desse dinheiro e que vocês tenham esse dinheiro, obviamente. Provavelmente vocês vão me cobrar um valor menor do que se eu pedisse esses 100 mil reais para que eu pudesse pagar vocês daqui a um ano, perfeito? Então, 100 mil reais para o mês que vem é um custo menor do que 100 mil reais para daqui a um ano. Isso reflete o custo de capital, porque tem o custo do dinheiro ao longo do tempo, ele perde-se o valor, seja por meio da inflação ou seja por meio do custo da oportunidade, tá? Também, que é o que eu faria com esse dinheiro se ele tivesse empregado em um outro projeto, em um outro investimento, e o custo de capital propriamente dito, que seria o custo da inflação, que ele perde o poder de compra. Então, só aí a gente já consegue deixar claro a relevância do tempo na questão de projetos de investimento. Então, esse fluxo de caixa que foi apresentado para vocês na primeira unidade, ele ainda não traz o aspecto do custo do dinheiro ao longo do tempo, mas ele já dá uma reflexão sobre o quanto é interessante a gente ter esses recursos de maneira antecipada, né? Então, ele apresenta ali 4 projetos, que o investimento inicial é 20 mil e tem um fluxo de caixa para o primeiro ano de 20 mil. Ou seja, analisando friamente, ele tem um retorno igual a zero, ele poderia ser utilizado. Nicole, esse grupo é só para trocar informações sobre a disciplina pelos próprios alunos. O professor não está participando, tá? Então, esse fluxo de caixa do primeiro projeto de investimento inicial 20 mil e fluxo de caixa de 20 mil no primeiro ano, rapidamente a gente vê que o retorno dele é igual a zero, sem colocar o custo do capital, para começar. Então, olhando o aspecto mais amplo, financeiramente ele já não seria viável, porque o custo de capital eu estaria colocando 20 e recebendo 20 daqui a um ano, então ele já não faria esse sentido nesse primeiro momento, tá? Mas o retorno dele sem o custo do capital seria igual a zero, e teria o retorno já em um ano. Já o projeto 2, ele tem um fluxo de caixa cujo investimento inicial é 20 mil, só que ele traz o retorno, a pessoa recupera o capital já em 12 meses, porque tem o 20 mil ali no primeiro ano e 4 mil no segundo ano. Opa, então esse resultado já seria positivo em 4 mil reais no segundo ano. Ok, lembrando mais uma vez, nesse primeiro momento não estou falando do custo do capital, ok? Por que eu fiz isso? Porque lá na frente a gente vai trabalhar com BPL, tá? Valor presente líquido, e daí nós vamos trabalhar bastante com a questão de custo de capital. E daí temos um terceiro projeto, cujo resultado no primeiro ano eu não recupero todo o capital, mas eu recupero 14 mil reais. E no segundo ano eu recupero mais 12, ou seja, eu tenho um retorno de 26. Então, a gente já tem que identificar qual que é a necessidade de fluxo de caixa da empresa. Por quê? Se o projeto 2 ele já tem um retorno positivo, mas ele tem um retorno do capital mais rápido, em contrapartida, o terceiro projeto, ele tem um retorno maior, só que diluído. Eu não tenho um retorno mais rápido do capital, vou recuperar os 20 mil investidos só no segundo ano, perfeito? Porque eu tenho um fluxo de caixa de 14 mil no primeiro ano, ou seja, não cobriu todo o investimento inicial, e no segundo ano eu tenho
a recuperação de mais 12. Então, eu tenho 26 contra 24 do projeto 2. Então, ele tem um retorno maior, porém mais moroso. De maneira semelhante, a gente tem também o projeto 4, que tem um retorno não tão rápido, só que ainda maior do que o 2 e o 3. Pois ele tem 26 de... ele tem o mesmo retorno do que o projeto 3, só que um retorno um pouco mais rápido do que o projeto 2, porém ainda inferior à questão de prazo do que o projeto 2. Porque ele traz também 26 mil, só que no primeiro ano ele traz só 16 mil. Então, não recuperei o dinheiro no primeiro ano. Porém, no segundo ano já tem um retorno de mais 10 mil, que daria um retorno líquido, né? Um valor presente líquido desconsiderando o custo do capital de 6 mil reais, porque investi 20 e veio 26. Então, tem um valor presente líquido de 6 mil reais, né? Perfeito. Ótimo. Essa primeira parte ali, das etapas do projeto de investimento, ele trabalha basicamente essa explicação que eu dei para vocês do fluxo de caixa, o quanto ele é relevante, né? O quanto a gente tem que ver a necessidade e a realidade da organização, porque muitas vezes ela precisa de um retorno mais rápido e outras vezes ela prefere um retorno maior. Então, isso deve ser fazer parte de uma análise, tá? Daí depois ele fala um pouquinho da geração de proposta, que você deve deixar claros os objetivos, quais são os problemas que você está resolvendo, avaliar todos os fatores, né, que para uma análise, a questão mercadológica, se o produto faz sentido ou não faz sentido, se ele terá mercado ou não terá mercado. Por exemplo, agora, né, não adianta. Gente, vai estourar nosso tempo, tá? Mas eu vou seguir com o meu objetivo de falar um pouquinho mais, tá? Porque senão fica muito curta a nossa aula. Eu vou pedir perdão para vocês. Eu vou estender um pouquinho a nossa aula de hoje. Fator mercadológico. Então, porque não adianta a gente fazer um projeto de um produto que está obsoleto. Por exemplo, agora, adianta nós trabalharmos uma criação de uma empresa cujo objetivo seja fabricação de CDs? Acho que teria que avaliar muito bem, mas mercadologicamente falando, pelo conhecimento que eu tenho, hoje o CD ele está em cada vez menos sendo utilizado, caindo cada vez mais no desuso. Então, mercadologicamente, me parece não ser viável. Mas, claro, eu tenho que fazer uma análise aprofundada desse caso, né? Estou dando um exemplo que eu acho que faz sentido, mas não é a minha área. Então, esse é um aspecto mercadológico que nós temos que ver. O fator técnico, propriamente dito, que é se nós temos capacidade para realizar isso, quais são, principalmente a questão de engenharia que o projeto vai necessitar, o corpo técnico da nossa empresa, enfim, toda a parte de adequação do projeto àquilo que se espera ter, né? O fator administrativo, se a empresa tem uma estrutura organizacional que dê suporte à operacionalização desse projeto, não adianta você fazer a implantação de uma nova fábrica, por exemplo, se o teu suporte administrativo, teu corpo administrativo não conseguir fazer o atendimento dessa nova fábrica, né? Seja por meio de contratação de novos profissionais ou até mesmo que a empresa, que a parte administrativa consiga absorver isso, né? O fator jurídico, que ele compreende todos os aspectos legais de poder colocar esse projeto em prática, não só a parte do projeto em si, mas também a parte, se houver alguma construção envolvendo, alguma parte física também, se isso é adequado, né? Fator ambiental, de adequação às regras ambientais, se é próximo a leitos de rio ou área com alguns lençóis freáticos que não possa haver perfuração, galerias que passam por baixo da cidade,
impacto de vizinhança, que também os efeitos sonoros, isso devem ser avaliados na questão do fator ambiental. E, por último, aquele que nós, nessa disciplina daremos mais ênfase, que é no fator econômico-financeiro, que é a parte principal que eu digo, que nós conseguimos mensurar com mais precisão devido até a nossa expertise na área financeira, né? Então, isso, a equipe vai fazer as suas projeções de resultado, obviamente ainda há incerteza sobre isso, mas essa modelagem que a gente fala do projeto, modelagem financeira do projeto, ela vai fazer com que esse projeto gere um caixa, tenha um fluxo de caixa, e a partir desse fluxo de caixa que a gente vê a viabilidade financeira ou não do projeto, perfeito? E daí a tomada de decisão tem a parte de implementação e depois a parte de acompanhamento do projeto, porque como toda a parte do projeto ela é projetada, toda a parte dos recursos ela é projetada e estimada, é necessário fazer esse acompanhamento para que se confirmem as projeções e para que os desvios não sejam demasiadamente grandes ao ponto de mudar o resultado de viabilidade do projeto, né? Então, se você orçou um investimento de X e esse investimento acabou saindo 10X, possivelmente ele acaba mudando a viabilidade do projeto, que era viável na estimativa, na projeção, acaba sendo inviável na prática. Então, por isso que deve ser feito sempre o acompanhamento. E agora sim a gente entra na parte de custo inicial. Ok, dei uma olhadinha no chat, por isso que eu parei de falar aqui, que eu estava lendo. Começou às 19 horas, para ser mais específico, eu acho que começou às 19h02, 19h04 ali, a explicação. Eu já estava aqui um pouquinho antes, mas a aula em si começou às 19h05, por aí. A questão do investimento inicial, tá? Do custo inicial. É importante, o que dificulta, vou ser bem objetivo com vocês, o que dificulta a questão do custo do investimento inicial? A questão do imposto e a questão de ganho de capital, o imposto sobre o ganho de capital e a questão da depreciação, tá? Por que eu digo isso? Porque isso é o que não é, talvez, tão visível na construção do custo inicial. Vamos lá, ali no exemplo, ele tem uma avaliação de projeto de troca da frota de veículos, tá? Então, ele tem uma questão de venda da frota antiga. Então, imagine vocês estão trocando, vocês são uma empresa, estão trocando os carros. Esses carros, eles são depreciados na empresa, tá? Em 5 anos, carro, se não me engano, é 10 anos. Deixa eu ver se no exemplo ele diz aqui. Os veículos, nesse exemplo, ele está dizendo que sofre depreciação em 10 anos. Ou seja, na contabilidade, esses veículos não existem depois de 10 anos. Tá? Na contabilidade, nesse exemplo dado ali no nosso exercício, esses veículos deixam de existir daqui a 10 anos. Ou seja, passou 5 anos, o custo contábil dele já está na metade, porque ele tem a depreciação. Se eu tinha lá R$500 mil pagos nesses veículos, agora eles só estão em 250. Daí a gente tem 2 cenários. Eu vender acima do custo de capital. 3, na verdade. 3 cenários. Eu vendendo acima do meu custo contábil, perdão, ou seja, o valor da aquisição menos a depreciação. Se eu vender acima disso, eu vou pagar imposto sobre o ganho de capital, tá? Então, eu preciso colocar isso como custo do meu investimento inicial, afinal, eu vou ter que gerar uma DARF para fazer o pagamento. Então, vamos lá. Investimentos não. Venda de ativos, de qualquer forma, acima do valor contábil. O que é o valor contábil? O custo de aquisição menos a depreciação. Nesse caso, a gente está falando de veículos. A gente comprou os veículos. Segundo a contabilidade dessa empresa, a depreciação deles era em 10 anos. Tá? Então, em 5 anos, eu tenho 50% do valor de aquisição. Ou seja, comprei por 550,
eles estão registrados na minha contabilidade agora por 250 mil, metade. Se eu vender acima, eu vou pagar imposto. Fala sempre em porcentagem, não necessariamente. Na legislação, ele traz em anos e automaticamente ele fica em porcentagem, tá? Mas em alguns exercícios, eles podem dar até a depreciação em valores reais, em valores monetários. Por que isso? Quando a gente entra no cenário da contabilidade, existem outros tipos de depreciação, além da depreciação linear, que é essa por percentual. Existe a depreciação técnica, que você pode fazer uma depreciação acelerada, ou ainda aquela depreciação por depreciação física, que é, por exemplo, essa máquina ela é depreciada a partir do momento de que processa 50 mil toneladas de matéria-prima. Então, você transforma essa depreciação numa depreciação acelerada em função, depreciação física, em função dos quilos processados dela. Então, você pode ter um valor monetário e não percentual. Embora, muito provável que nas atividades que vocês vão trabalhar aqui, ele tenha um valor específico ou venha um valor percentual já. Não vai ter essa questão de cálculo, de quilos processados para você chegar na depreciação, porque não é o objetivo da disciplina de análise de investimentos. Se a gente estivesse falando lá de contabilidade, talvez a gente encontraria algum cenário nesse sentido, tá? Então, a depreciação é tirada do valor de aquisição e ali a gente tem o valor contábil do bem. Na data da venda, se eu vender um valor superior a esse valor contábil, eu vou ter que pagar um imposto sobre o ganho de capital. Se eu vender ao mesmo valor, não ganho absolutamente nada e não perco absolutamente nada. Não preciso gerar DARF e não ganho benefício. Por que eu digo benefício? Porque empresas do lucro real, elas pagam imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Se eu vender com prejuízo, ou seja, voltando ao nosso cenário de cá, eu tenho um valor contábil de 250 mil e vendi por 200 mil, eu tive um prejuízo, ou seja, eu tive uma situação de perda de capital, porque estava 250, vendi por 250 mil reais. Então, essa diferença de 50 mil reais, eu preciso colocar uma receita, ou seja, na verdade não seria bem uma receita, mas eu deixaria de pagar o imposto sobre esses 50 mil reais. Então, eu vou pegar a minha alíquota do imposto de renda, no caso aqui era 30%, 34%, deixa eu ver. Enfim, isso vai estar sempre no enunciado, tá, gente? Qual que é o imposto de renda pago pela empresa? Não vou perder o tempo aqui procurando esse detalhe. Mas, por exemplo, assim, se a alíquota é 30%, eu vou ter um benefício nesse investimento de não ter que pagar. Seria meio que um crédito. Exatamente, Jonathan, é um crédito, porque eu vou diminuir o lucro da minha empresa. Logo, se eu diminuir o lucro da minha empresa, porque eu tive um prejuízo, eu vou pagar menos IR e contribuição social sobre o lucro líquido, que são os dois impostos que a gente paga lá embaixo do DRE. Tá? Então, lembrando, custo inicial, a gente tem que, o que dá trabalho? Essa questão da depreciação e ganho e imposto. O resto é muito fácil. Se você vai pagar, você vai colocar como despesa. Se você vai receber, você vai lançar como receita do projeto, perfeito? Então, o custo inicial, a gente vai calcular a questão basicamente da depreciação. Vendi acima, eu vou considerar acima do custo contábil, que é aquisição menos depreciação. Vai estar no enunciado do exercício essa depreciação, seja em forma percentual ou seja em forma monetária. Então, você vai chegar no valor contábil, que é aquisição menos depreciação. Na data, vendi acima, então vou ter uma despesa adicional. Por quê? Esse lucro que eu ganhei, vendi o carro a 300 mil, o valor contábil estava 250, então ganhei 50 mil. Vou pagar ganho de capital sobre esses 50 mil, esse imposto vai entrar como uma despesa inicial do projeto, perfeito? 0 a 0, não muda nada. Vendi com prejuízo, vou ter um ganho, vou gerar um crédito sobre o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, sempre sobre a diferença do valor contábil e o valor de venda, beleza? Sempre sobre
a diferença, independente se é crédito ou débito, é sempre sobre a diferença. Se o valor contábil estava 250, se eu vendia 300, eu vou calcular o meu ganho, ou melhor, nesse caso, a minha despesa, em 50 mil. E se era 250 o valor contábil e eu vendia 200, vou calcular o meu crédito sobre essa diferença de 50 mil. Não é sobre o valor da venda, nem o valor contábil. É sempre sobre a diferença. Perfeito? Ficou claro para vocês isso, gente? Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, porque eu vi que o tempo ficou meio curto para os meus objetivos, mas eu acho que eu consegui esclarecer um pouco, né? Show, galera. É que eu também não gosto muito de slides, porque nos slides a gente fica se prendendo muito a ler, eu prefiro ver qual que é o problema e explicar para vocês. A questão do fluxo de caixa incremental, tá? O que é o fluxo de caixa incremental? Esse é bem tranquilo. Fluxo de caixa incremental, como o nome já sugere, é a diferença que a execução do projeto trará para o resultado, para o fluxo de caixa da empresa. Então, se a empresa tinha um faturamento de 100 mil reais, e agora ela vai ter um faturamento de 50, então vai incrementar em receita 50 mil reais, né? Por quê? Ela saiu de 100, foi para 150. Então, esse é o incremento da receita. Só que a gente tem que considerar quanto que a depreciação, sempre, o que pega, na análise de investimento é sempre a depreciação e o imposto. Houve, então, a parte da receita tranquila, né? Bem evidente isso, né? Então, tive um incremento de 50 mil, por exemplo, lá do lucro líquido, na verdade, desculpa, não era da receita, do lucro líquido, tive um incremento de 50 mil reais. Só que eu tenho outros impactos, a depreciação desses ativos que foram ingressados na organização, tá? Então, eu fiz aquisição de novos equipamentos. Esses novos equipamentos, sempre quando eu trago ativos permanentes para a empresa, eu tenho lá a depreciação deles, tá? Então, trouxe novos equipamentos, eu vou ter uma depreciação lá de 10% ao ano, vamos supor. Então, essa depreciação, lá no meu DRE, todo mundo lembra o que é DRE? DRE é a demonstração de resultado do exercício. Ela é a base para cálculo do pagamento de imposto, tá? Então, se eu entrei com ativos na minha organização, entrei com 100 mil reais de ativos, novas máquinas, por exemplo. Vai entrar também 10%, exemplo, de depreciação. Então, 10% de 100 mil, 10 mil reais. Esses 10 mil reais vai entrar como despesa na organização, tá? Então, enquanto entrou 100 mil de maquinário, saiu também 10 mil reais de depreciação. Ou seja, se aumentou uma despesa que não afeta o meu fluxo de caixa, isso é importante, depreciação não afeta o fluxo de caixa, significa que eu vou pagar menos imposto. Perfeito? Por quê? Porque vai reduzir meu lucro, meu imposto é sobre lucro, então, contribuição social e imposto de renda sobre meu lucro, então eu tenho essa diferença, tá? Ali pede para ver a depreciação incremental, então eu vou ter um incremento no valor. Existe sim uma tabela de depreciação para ativos? Existe sim, tá, Lucimara? Existe uma legislação específica que diz quantos por cento cada equipamento deve ser depreciado, tá? Veículos X%, em 10 anos, máquinas e equipamentos 20, e assim sucessivamente. Eu não vou... Não, Lucimara, não, por gentileza, não confunda a tabela FIP com a depreciação do carro. Contabilmente, a tabela FIP não entra, embora seja um valor de mercado, tá? Então, a gente não pode confundir a FIP para depreciação do veículo. A gente usa a lei do imposto de renda, tá? Para a gente fazer a depreciação. Então, tem uma depreciação contábil que é diferente da tabela física. Essa dedução da depreciação é de forma imediata. A cada resultado de exercício, você vai deduzindo ela mensalmente, ou no caso das empresas que apuram o seu lucro anualmente, no caso, não é que é apura anualmente. Então, você sempre tem que fazer
apuração mensal dos recursos, às vezes você paga trimestralmente. Então, mês a mês você vai depreciando ela, mas é de maneira linear, ou seja, você sempre vai depreciar o mesmo valor todo mês daquele bem. O que muda é se teve inclusão ou diminuição de bens, perfeito? Consegui explicar, Ronaldo? Show. Então tá. Daí voltando na questão do fluxo de caixa incremental, se aumentou a minha depreciação, Lucimar, eu vou deixar anotado aqui, porque é uma lei específica, tá? Eu vou anotar para mandar para vocês. Isso a título de questão profissional mesmo, tá, Lucimara? Porque a gente não vai usar tabela de depreciação. A gente não vai usar essa tabela para os exercícios em questão. A gente vai usar isso na vida profissional lá fora da universidade. Porque aí no exercício a gente já traz essa informação, beleza? Mas para título, já anotei aqui para mandar para vocês. Junto com o link dessa aula, eu posto a tabela de depreciação para vocês. É uma lei, especificamente. Tá, voltando ali. Então, eu tive um incremento do lucro líquido, tá? Vou verificar qual que foi esse incremento. Depois eu vou verificar a depreciação incremental. Qual que foi a diferença da depreciação que eu tive de um período para o outro, antes e depois do projeto. Daí depois eu vou fazer a economia que eu tive do imposto. Lembrando que quando eu aumento a minha depreciação, eu tenho uma economia com o imposto, porque essa depreciação automaticamente ela é uma despesa, embora não afete meu caixa, eu não pague isso, a depreciação é a perda de valor do bem. Semelhante, tá, Lucimar? Semelhante à questão da tabela FIP, só que eu não posso usar a tabela FIP como referência contábil, tá? Eu uso a legislação. Mas como os veículos perdem valor, na prática, né, no mercado, a legislação atrás do quanto que eu devo depreciar cada um dos bens que eu tenho. Então, eu utilizo essa regra porque ela me gera um benefício fiscal. Eu diminui o lucro da minha empresa, logo eu tenho um benefício, tá? Então, eu vou calcular esse ganho sobre a diferença que eu tive do lucro líquido e dessa depreciação. Então, quanto que vai ser a minha economia com imposto? Vai ser justamente essa diferença vezes a minha alíquota de imposto. No caso, no exemplo em questão ali, a gente está com 30% de alíquota, tá? E daí sim, eu vou ter a minha alteração de receita e daí sim, com a alteração da receita, eu tenho a minha, da receita não, do lucro líquido, daí eu tenho meu fluxo de caixa incremental, que ele vai pegar a diferença que isso vai trazer no meu lucro líquido, também a diferença economia que eu vou ter com o meu imposto. Então, ele vai somar as duas coisas, perfeito? Eu sei que esse ficou um pouquinho mais rápido, mas a gente vai ter mais uma aula dessa, tá? Da unidade 1, a gente pode demonstrar um pouquinho mais calma com vocês. Tá? A gente só foca nos cálculos daí, talvez, porque já passou bastante do horário. Não, é isso. Basicamente é isso. Então tá, voltando lá. Custo inicial, a diferença básica, e no fluxo de caixa incremental vai ser sempre a questão da depreciação e imposto, tá? O fluxo de caixa incremental tem a variação do lucro líquido, daí essa variação do lucro líquido, ela também vai trabalhar com a variação da depreciação. Por quê? Aumentou a depreciação, vai aumentar as minhas despesas. Aumentando as minhas despesas, vai diminuir o meu lucro. Diminuindo o meu lucro, vai diminuir o meu imposto pago. Isso dá um efeito de caixa positivo, tá? Porque, embora a depreciação seja uma despesa contábil, ela não afeta o meu caixa, eu não pago ela. Então, se entra um item de depreciação no meu DRE, ele vai fazer com que o quanto eu pago de imposto diminua. Logo, isso é um benefício de caixa, né? Então, a gente vai pagar menos imposto. Então, isso é um lado positivo no nosso fluxo de caixa incremental. Gente, desculpem por estourar um pouco o horário, mas eu não queria deixar vocês na mão também, assim, né? Então, eu tive que estender para conseguir responder pelo menos aquilo que vocês tinham como dúvida. Sinto muito se foi muito rápido, mas a gente vai ter mais um encontro desse daqui a 15 dias, e a gente foca, então, nos cálculos, tá?
Deixa aberto aí mais uns 5 minutinhos para perguntas pontuais aí de vocês e algum feedback. Não, Ronaldo, a gente não tem slides. Na verdade, a orientação é que a gente utilize somente o material das aulas, até para não haver nenhum tipo de conflito de informação. Então, a base vai ser sempre o material que está nas nossas aulas mesmo, tá? E daí, a bibliografia complementar, que daí seriam livros propriamente ditos. Mas slide não temos, não. Especificamente da depreciação, eu falo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, IR e CSLL, tá? Que ele é a base, ela é embaixo, no resultado da organização. O lucro antes de imposto de renda, ele vai diminuir, logo eu vou pagar menos IR e CSLL, tá? Porque PIS e COFINS é sobre faturamento, então eu não teria esse benefício. Gente, mais alguma dúvida? Se não tem dúvida, tem um feedback, se foi bom, se o que a gente pode melhorar para o próximo encontro. A gente vai ter mais, acho que uns 4 ou 5 encontros, daí a gente vai melhorando a cada dia. Sim, o pagamento é trimestral, a apuração é mensal, Cristiane. Somente para empresas do lucro real, né, Caroline? Ih, está subindo. Somente para empresas do lucro real, Caroline. Sim, Pedro, a empresa pode fazer vários investimentos ao mesmo tempo, desde que eles não sejam aqueles chamados mutuamente excludentes, tá? Pode fazer ao mesmo tempo, se ela tiver caixa, perfeito. Samuel, a aula está sendo gravada agora, provavelmente ela vai liberar para eu poder colocar para material complementar a partir de amanhã, mas eu vou mandar um e-mail para vocês. E obrigado pelo feedback, por ter gostado. Não, essas aulas, esses encontros ao vivo são opcionais, mas eu garanto para vocês que faz bastante diferença, Lucimara. Não tem lista de presença. São opcionais, mas faz a diferença, eu acredito. Show, Nanda. Obrigado, gente. Valeu, Vanderlei. Obrigado. Isso mesmo. Exatamente. Obrigado, Nil. O objetivo é que vocês venham com as perguntas prontas já, até me mandem por mensagem que a gente pode trabalhar diretamente na dificuldade que vocês estão tendo. É verdade, foi pouco tempo. Posso passar alguns exercícios adicionais, sim, Vanderlei, eu só tenho que me preparar para isso, tá? Perfeito, Nil. Então, vou providenciar também que tenha PPT nas próximas aulas ali, para ir fazendo acompanhamento. Não, perfeito, para reforço, entendi, Vanderlei. A gente pode providenciar alguns exercícios extras, sim. Valeu, Fábio. Boa noite. Então, é isso aí, gente. Que bom, gente. Que bom que está ajudando as aulas. Esse é o objetivo mesmo. Que bacana o feedback de vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa semana, tá, gente? Show de bola. E parabéns pela iniciativa de terem um grupo de WhatsApp aí. Vai facilitar a vida de vocês também. E se alguém tiver alguma dúvida, não precisa esperar até também os nossos encontros, tá? Podem mandar a mensagem que eu respondo lá prontamente para vocês também. Daí, uma explicação em vídeo, depois eu faço aqui nos nossos encontros. Show de bola, gente. Muito legal o feedback de vocês. Beleza, valeu, gente. Brenda, Gerson, Moderleia, Marcos, Bruna, Adair, Nil. Show de bola, galera. Valeu, Pedro. Valeu, Camila. Então é isso aí, gente. Tchau para vocês. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.